clickbait, pessoal. É assim que a gente define essa capa aqui de X-Men 73 da Panini. Mas não é culpa da Panini, viu? O clickbait vem pronto lá dos Estados Unidos e eu vou explicar isso para vocês hoje, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men 73 da Panini. A revista que diz ter o casamento de Emma Frost. E tem uma outra metade aqui, viu? Que é Vingadores 9/66, né? Que a Panini optou por continuar a numeração de Vingadores no seu volume seguinte. Então ela fica com esses números 9/66, 10/67 e tal. Que tem a continuação do casamento e que eu fui ler também. Eu não comprei ela, não ganhei, que essa inclusive eu ganhei. Mas fui ler de um amigo e também não tem o que a gente poderia chamar de um casamento de Emma Frost. Tá? Vou explicar isso para vocês agora. Primeiro queria começar agradecendo ao Osmar, que deu essa revista e também o número 72 da revista X-Men. Deu também outras revistas dos X-Men que eu estou tentando criar uma forma de transformá-las em revistas diferentes, porque são revistas que eu já tinha, mesmo assim ajuda pra caramba, porque ou eu vou trocar, ou eu vou vender para comprar outras revistas, mas vai virar vídeo pro canal, isso é certeza. Então muito obrigado, Osmar. E aproveitando, se você quiser contribuir com o canal Fator X, você pode entrar em contato pelo número de telefone que está indicado como meu contato aqui embaixo. Pode fazer um Pix, tem um outro número de telefone que é minha chave Pix, e que também você acessa por esse QR Code que eu deixo aqui do lado nessa parte do vídeo. E aí com esse dinheiro eu compro as revistas que você entrar em contato e falar, queria vídeo dessa, queria ajudar com isso. Tá tudo bem, tudo ajuda pra caramba o canal. Você pode ajudar comprando a revista se você gostar do review, mesmo sendo um clickbait descarado, eu vou explicar isso daqui a pouco. Você pode comprar ela pelo link Amazon que está aqui na descrição. Aqui na descrição tem link Amazon de outras revistas dos Mutantes. E se você clicar nesse link, ou nos links genéricos que eu ponho no final, abrir uma aba e escolher outra coisa que não tem a ver com X-Men, que não é quadrinho, se foi na aba aberta com o link aqui da descrição, não importa qual link era, mas link da Amazon, o que você comprar também dá comissão para o canal. Tudo isso me ajuda a comprar mais revistas em quadrinhos e trazer mais vídeos para cá. Você pode se tornar membro e assistir nossos vídeos de maneira antecipada, além de pagar uma pequena quantidade por mês, que também vão virar revistas em quadrinhos. E se nada disso for possível a você, curte o vídeo, compartilha, manda para um amigo, tudo isso ajuda pra caramba. Agora, seguindo aqui, né, por que isso é um clickbait? Porque aqui não tem casamento de Tony Stark e Emma Frost. E assim, isso é um spoiler, né, que todo mundo já deve saber essa altura. A outra metade está na revista dos Vingadores porque a pessoa que está segurando a mão dela do lado aqui deveria ser o Tony Stark. Bom, eu vou explicar para vocês como parte do review sem spoilers, que é a primeira parte do vídeo. Depois tem um resumo completo onde eu conto tudo o que acontece na revista. E você pode assistir as duas partes, se não liga para spoilers, assistir só o review se está tentando decidir se compra ou não a revista, assistir só o resumo se você já comprou, não está interessado na opinião, porque já adquiriu, então não tem porquê, já tem sua própria opinião inclusive, mas gostaria de saber melhor, de entender melhor o que você acabou de ler, pegar uma referência, talvez você não seja um colecionador há muito tempo ou tenha ficado um tempo sem colecionar X-Men, então o resumo completo serve para isso. Serve também para quem só acompanha a Queda do X, a fase e saga atual, aqui pelo canal Fator X. Né? Inclusive a gente traz vídeos com review sem spoiler e resumo completo de todos os lançamentos dos Mutantes, principalmente as mensais, mas todos os lançamentos chegam às minhas mãos, consigo adquirir, tem review sem spoilers e resumo completo. Talvez os encadernados maiores, que viram X-Men Sagas, um vídeo separado, mas porque senão ia ser um vídeo de mais de 1 hora. Bom, gente, essa revista ela tem 128 páginas, custa R$ 34,90. Ela reúne X-Men Red número 15, Immortal X-Men 15 e 16, Dark X-Men número 2 e X-Men volume de 2021 número 26. E o que a gente tem aqui? A gente tem a continuação da Queda do X, então os mutantes armaram para cima dos mutantes no baile de gala do Clube do Inferno em X-Men 71, é quando oficialmente começa a Queda do X, depois ainda vai ter umas minisséries e tem os especiais também que eu ainda não pude acompanhar, mas eu quero. E aqui o que a gente tem? Immortal X-Men, os dois números aqui, vão trazer a continuação direta do que aconteceu no baile de gala. Os X-Men dispersaram pelo mundo, alguns deles, muito poucos. Outros foram obrigados pelo Xavier, chantageado pela Orcs, a atravessar os portais cracoanos.
deveriam ter surgido em outro lugar, mas acabaram surgindo uma espécie de limbo num deserto, então a gente vai ver um pouco disso aqui. Alguns traidores, isso não é spoiler dessa edição, mas é spoiler das edições anteriores, né? Imagino que você as tenha lido, você está vendo esse vídeo aqui. Alguns traidores entre os mutantes estão trabalhando com a Orcs, a ponto do Sebastian Shaw deixar de ser mutante para colaborar com a Orcs e descobrir que está pobre do mesmo jeito. Então, tudo isso é continuado nos números de Immortal X-Men. A X-Men do Jerry Dunga, né, a X-Men volume de 2021, que tem a capa do casamento, vai mostrar os X-Men sobrevivendo, agora que eles estão na clandestinidade, porque assim, a Orcs não só atacou os X-Men, como os incriminou de diversos crimes contra os humanos, inclusive matando todos os convidados humanos presentes no baile de gala do Clube do Inferno. Isso levou os X-Men a algumas mudanças, porque sobraram poucos mutantes na Terra, então eles vivem ali, eles estão na clandestinidade, né, porque eles são procurados. Não todos, acabei de mostrar, vou mostrar de novo aqui a Flama. A Flama aparentemente colaborou com a Orcs. Se você leu X-Men 71 sabe que isso é uma farsa, ela está infiltrada. Os X-Men não sabem disso, vão descobrir isso em algum momento e o que vai acontecer até lá. Enquanto isso, tem mutantes, existe uma colônia mutante em Marte. Planeta que recebeu o nome de Araco, o nome de outra ilha viva como Krakoa, que está instalada no planeta, que foi terraformado pelos X-Men. E a gente vai ter a Guerra Civil de Araco, que começou na edição passada, né? Então Tempestade lidera uma parte do povo de Araco. Gênese, a ex-companheira de Apocalipse, lidera outras tropas, outras forças, e eles estão lutando pelo controle do planeta. Então os mutantes não têm descanso. Essa guerra continua aqui. E a gente vê um pouco do passado do Rei Pescador, um dos únicos humanos, né? Na verdade, aparentemente o único humano que residia em Araco, nascido em Araco, mas nasceu humano, mas que agora, pelo menos na edição passada, aconteceu isso, se fundiu a Shiloh, a consciência coletiva insetoide que guarda toda a história de Araco. Então a gente vai ter a continuação disso, dessa guerra, continuação dos Dark X-Men, né, o número 2, então o grupo de Madeline Pryor, o que aconteceu depois da primeira missão da equipe, a história ganha um pouco mais de desenho, o que eles estão tentando fazer com essa equipe, né? A gente consegue ver melhor qual que é o projeto. Eu gostei, não adorei não, mas eu gostei. Immortal X-Men ficou um pouco mais interessante também com as revelações desses dois números, viu? Acabei não dizendo isso. Falei que ia explicar qual é o clickbait, né? Olha só, isso pode ser considerado um spoiler, mas como eu disse, é parte do que já foi revelado nas edições passadas. A Emma Frost, ela tá se passando por outra pessoa, já que os mutantes caíram na clandestinidade. Ela finge ser uma assessora do Tony Stark. E aqui o que a gente vai ter é uma cena que vai levar ao casamento do Tony Stark com essa assessora, quer dizer, não é com a Emma. Com a assessora que a Emma finge ser, então não vai ser um casamento oficial, né? Porque esses documentos não vão valer depois. Isso é parte de um plano e o casamento mesmo não vai acontecer aqui. Ele vai acontecer em Vingadores 966, que eu já li. E é um arco que vai continuar na revista do Homem de Ferro, que é publicada na revista dos Vingadores. Então, para acompanhar isso, você teria que continuar comprando a revista dos Vingadores. Vai ter relevância para a queda do X? Provavelmente sim, porque o adversário é o Fei Long, que é membro da Orcs, mas que também é inimigo do Homem de Ferro, adquiriu a Stark Enterprises recentemente na revista do Homem de Ferro, que também é escrita pelo Jerry Dunga. Então, claro que vai ter consequências, mas vai ser importante de verdade? Eu acho que não, acho que vai fazer parte só do cânone do Homem de Ferro. Então, não recomendo, a menos que você queira ter tudo, que você vá procurar a revista dos Vingadores. Bom, o que vale a pena nessa revista, explicado o clickbait? Essa revista dos X-Men escrita pelo Dunga é um pouco mais fraca, mas resolve a trama da Flama, que fazia um tempo que a gente estava esperando resolver. Immortal X-Men, eu acho que ficou um pouco mais fraca com essa trama do Xavier em Krakoa, Sebastian Shaw, tudo mais. E aonde estão os mutantes era uma coisa que eu queria saber, que eu consegui me preservar até que sem spoilers. Foi uma revelação um pouco confusa, espero que fique mais claro no futuro, mas me animei com as expectativas de descobrir por que os mutantes estão nesse lugar. E mostrar uma página que é um tremendo spoiler aqui. Por que eles foram levados para esse lugar após atravessarem os portais cracoanos durante o baile de gala. Então até gostei disso, apesar de não gostar muito do ritmo da revista. E X-Men Red, que foi meio que a mais fraca da edição passada, é a mais legal aqui com a guerra e com as revelações sobre o Rei Pescador, que é um personagem que eu gosto pra caramba. Inclusive, o instrumento para revelar o passado do Rei Pescador foi a sua fusão com Shiloh, que é um mutante. Apesar de eu gostar de ver o passado, eu achava que ele era mais legal como humano. Aí é uma pequena diferença minha, mas tá bem legal ver o passado dele. Eles remetem a umas coisas interessantes. Acho que eu já falei de Dark X-Men, mas gostei um pouco mais do que gostei do número 1. O principal motivo para você adquirir essa revista é manter sua coleção completa
entender todos os antecedentes das duas minisséries principais que vão estrear em breve, contando realmente a queda do X. Mas tem momentos bons nessa 73. Ela é melhor que a 72. Eu pelo menos achei isso. É isso, gente. Vamos lá para o resumo completo da edição. Mortal X-Men 15 começa com a Selene e o Sebastian Shaw investigando ali junto aos agentes da Orcs que foram enviados várias vezes a Krakoa e voltaram assustados por causa de monstros. Eles chegam à conclusão, após a Selene absorver as essências vitais deles, matá-los, mas ter acesso ao seu conhecimento ao fazer isso. Ela é telepata e podia fazer de outro jeito, mas ela não liga para a vida humana. Eles chegam à conclusão de que é o Xavier projetando ilusões e protegendo Krakoa, e isso está atrapalhando os negócios do Shaw, que perdeu tudo, né? Ele pretendia ficar mais rico ao se associar a Orcs, esse dinheiro não veio. Pretendia ficar mais rico explorando Krakoa, não consegue por causa do Xavier. E perdeu o Clube do Inferno para Emma Frost, não sabe como. A gente vai saber, inclusive, nessa edição de X-Men que está publicada aqui, X-Men número 26, né? X-Men original americano. Mas bom, então eles descobrem que o Xavier, o Shaw, agora é humano, então ele vai usar uma armadura que ele encomendou, que tem abafadores psíquicos, um monte de coisa. E a Selene vai usar seus poderes mutantes mesmo. E o que a Selene quer colaborando com o Shaw? A única coisa que ela quer é o Portal Ex-Eterno, que foi feito com as essências vitais dos demais Ex-Eternos, que não são ela, o Ensabanur e o Gedeon. E aí, ao fazer isso, ela vai libertá-los e vai colocá-los em débito com ela. Então ela vai se tornar ali meio que chefe dessa cabala de mutantes imortais. Esse é o plano dela. O Shaw, que é o que a gente já sabe, explorar os recursos de Krakoa e ficar rico de novo. E eles vão lá atacar o Xavier. Só que o Xavier antes foi atacado por mais uma leva de humanos com abafadores psíquicos. E a gente não viu o desfecho do ataque, né? Eles atacaram ele, então a telepatia não ia funcionar. Desde as suas mortes e ressurreições recentes, ele adquiriu uma telecinese. Antes a telecinese dele era apenas latente, mas ele foi evoluindo a cada morte e ressurreição, passando pelos protocolos de ressurreição krakoanos. E aí ele usa a telecinese contra eles, a gente não vê o desfecho, mas o Sebastian Shaw e a Selene vêm quando eles vêm atrás do Xavier. E aí, o que o Shaw vai descrever depois é um tremendo massacre. Mas bom, o Xavier entra em contato com a Emma, entende então como que o Shaw ficou pobre, né? A Emma vai contar que o Rei do Crime, que se safou do ataque ao baile de gala junto com os X-Men, adquiriu todas as ações do Clube do Inferno e pôs o Shaw para fora. Foi assim que foi dado prego no caixão na riqueza do Shaw, né? E aí, o Xavier consegue entrar na mente do Rei do Crime e de seus assétlas, das pessoas que cuidam da sua contabilidade, e dá para o Shaw algumas senhas que vão permitir que ele volte a ter algum dinheiro no mundo humano, né? Roubar de volta o dinheiro que foi tomado dele. Só que se o Shaw ajudar ele contra a Selene, que ele não está conseguindo derrotar ela. E o Shaw trai a Selene descaradamente, só que disfarça para ela. Descaradamente ele fala, beleza, Xavier. Ele mente para a Selene e fala, meus abafadores não estão funcionando, o Xavier está me controlando. E atira com a armadura dele até nocauteá-la. Fala, beleza, Xavier, a gente não vai explorar Krakoa, então você vai poder ficar com Krakoa, mas a gente vai levar o Portal Ex-Eterno, porque ela vai acordar, vai ficar brava. E o Portal Ex-Eterno não faz falta para você. Ele falou, tudo bem. Aí eles vão se despedir e ele fala, ó, só que até para você é bem bizarro o que você fez aqui, viu? Com aqueles homens. Matá-los tudo bem, mas do jeito que você matou, o Xavier não se lembra de ter matado ninguém no confronto do começo da edição. E aí a gente vai ver, né, foi um massacre, e a gente vai ver o Xavier perdido, tentando se lembrar do que ele fez, quem pode ter feito isso. E ele é guiado por pequenas quimeras do Sinistro, quimeras bem mais fracas, feitas com animais, né, não são muito inteligentes, até o laboratório do Senhor Sinistro, onde ele vai encontrar um espelho com a mensagem pintada, por favor não se mate, e o símbolo do diamante vermelho. Pelo jeito, o Xavier desenvolveu uma outra personalidade com a mente sinistra, fruto lá de Os Pecados de Sinistro. X-Men 26 vai mostrar como o Rei do Crime ajudou Emma Frost a pôr o Sebastian Shaw para fora do Clube do Inferno, mas como ele não ajudou de graça, isso vai ser uma dívida bem ruim para uma super-heroína pagar, mesmo a super-heroína com a moralidade da Emma Frost. A gente já sabia que ela estava fazendo o papel de uma assessora do Tony Stark, agora isso vai ganhar um desenho um pouco melhor pra gente. O Tony Stark é um dos membros do Clube do Inferno agora, junto com o Wilson Fisk, e junto com a própria Rainha Branca, em que pese que ela continua se passando pela assessora dele, né? Então ela não figura ali nos negócios. E a gente vai ver que ele ajuda ela a se infiltrar nos lugares, ajuda ela, o Tony Stark, a chegar perto do Fei Long, que é o novo dono da Stark Enterprises. A cena corta, a gente vai ver a Kamala ajudando uma pessoa que está sofrendo um linchamento por parecer mutante, e não é só uma pessoa com uma doença que muda um pouco sua aparência, e para eles que têm um padrão limitado de humanidade, ela é uma mutante. Bom,
Ela é salva pela Kamala Khan. A Kamala Khan faz isso sem usar seus poderes, sem revelar que é uma mutante, né? Ela apenas ameaça gravar e transmitir, e isso salva a pessoa do linchamento. E a gente vê a Lince Negra. Ela vai conseguir roubar uma nave, vai até uma base da Orcs no espaço, e ela tem uma missão, que ela disse na edição passada. Ela veio se vingar da traidora, a Flama. Só que a gente sabe que a Flama foi plantada pela Jean Grey ali. As memórias dos membros da Orcs foram alteradas, mesmo eles usando abafadores psíquicos, porque a Jean Grey é uma telepata de nível ômega e com acesso à Força Fênix. Esse foi o último ato de Jean Grey. A Lince Negra chega, então, vai conseguir matar a Flama, né? Não é que ela vai conseguir, ela tem tudo para conseguir. A Flama continua lutando com ela, mas tentando se explicar, até que ela finalmente dá um último golpe até, mas não um golpe fatal, e fala: acredito em você. É bem a cara da Jean Grey fazer tudo isso. Mas precisava desse último golpe para quem estiver vendo nas câmeras ver que a gente não fez as pazes. Eu vou embora daqui e continue, né? Continue conseguindo o máximo de informações. A Lince Negra volta para se encontrar com a Emma Frost no disfarce que ela está, e juntas elas pretendem tocar o terror numa festa onde está o Fei Long, uma festa do Clube do Inferno, onde está o Fei Long. A Emma está prestes a fazer isso, a Lince Negra está esperando do lado de fora, quando o Tony Stark a interrompe, fala: não, tem outro jeito, a gente precisa de mais informações, não é assassinato que vai resolver. Os dois chegam a lutar, inclusive, porque a Emma quer que o Tony solte ela para ela ir lá pegar o Fei Long. E essa luta resulta ali numa cena meio improvável, que é o Tony de joelhos, porque acabou de levar uma joelhada, um golpe baixo da Emma Frost, ele está de joelhos, e ele está segurando um anel que ela tirou do dedo, que é o que impede dela ser localizada como mutante. Ele está oferecendo o anel de volta. E o Fei Long vai ver isso e vai dizer: você está pedindo sua assessora em casamento, é isso? E ele vai dizer que sim. A continuação disso, na verdade, a gente vai ver na revista dos Vingadores. Inclusive vai resultar mesmo num casamento entre os dois, para o qual o Fei Long vai ser convidado, e aí durante o qual ele vai ser sequestrado, e informações vão ser obtidas. É isso. Aqui a história para, com os dois sendo flagrados pelo Fei Long, e aí a Emma Frost telepaticamente avisa a Lince Negra que não vai lutar contra o Fei Long hoje, que ela está decepcionada. A Lince Negra diz que também está. X-Men Red 15 começa com o Rei Pescador voltando a uma memória mais antiga, a sua memória mais antiga, de quando ele tinha 6 anos de idade. Ele era prisioneiro do Tarn, o Mago Genômico, um mutante que é o equivalente ao Senhor Sinistro em Araco. A diferença é que as suas experimentações genéticas ele faz com seus poderes mutantes. E como ele era descartável, porque ele era um humano que nasceu em Araco, ele com 6 anos foi colocado para alimentar um mutante que era prisioneiro, que tinha matado todo mundo que tentou alimentar ele antes. E aí ele vai, mesmo assim, começa a conversar com esse cara, e aí a gente vê que o Rei Pescador está tendo essa memória, está tendo esse flashback, porque agora que ele se ligou ao Shiloh, as memórias de Araco e as dele estão se ligando, e ele fica revivendo memórias sem querer, ele fica perdido em pensamentos. Inclusive faz isso durante a reunião do Conselho de Guerra, do lado do Grande Anel, que é controlado pela Aurora. O outro lado do Grande Anel, que é controlado pela Gênesis, está vindo para tentar tomar o território deles, e o caminho é pelo mar. De volta ao passado, a gente vê que o Rei Pescador, já mais velho, vai conhecer aquela que vai ser sua esposa, mãe das suas filhas, e vai, junto com ela, compor então o Conselho das Sombras, o conselho que é parte do Grande Anel de Araco, mas que é uma parte que o próprio Grande Anel não conhece, e que é usado, que serve para justamente chamá-los à realidade quando eles estão fora de controle. Que era o caso aqui, porque o Grande Anel, os outros 9 membros do Grande Anel, estavam sendo controlados pela Gênese, né? A Gênese era a líder do Grande Anel, mas ela era possuída pelo Elmo da Aniquilação. Então estava errado isso, né? Isso não era Araco, isso eram mutantes de Araco sendo escravos da Aniquilação. Bom, ele tinha um plano para matar o Tarn, ele se considera descartável, já que ele não tem nada a perder, ele é só um humano. E essa mulher, essa mutante, que depois vai se tornar sua esposa, o convence do contrário, e ali meio que começa o relacionamento deles. No presente, as tropas da Gênesis estão vindo, então, a gente vê um mutante que tem o poder de ampliar o poder de outros seres vivos, não necessariamente mutantes, derramando seu sangue na água do oceano que eles estão, para mutar, para evoluir um dos peixes ali que são cria do Sobunar, né? O mutante que criou todo aquele oceano, o mutante nível ômega e que está do lado da Gênesis. Mas a gente não vê imediatamente qual é o fruto dessa mutação. Depois a gente vai ver uma criatura gigantesca, aquática, atacando os mutantes. Eles começam, os mutantes, né? Todos são mutantes de ambos os lados, mas os mutantes da Tempestade, eles começam a se defender, lutar contra a criatura, e novamente a mente do Rei Pescador é levada pelo Shiloh ao passado. A gente vai ver ele já fazendo parte do Conselho Silencioso, do Grande Anel de Araco, mas desses 3, que são os membros das Sombras, que o próprio Grande Anel, os outros 9 membros não conhecem. Então a gente vai ver que ele e sua esposa são membros, junto com a Císia da Fumaça, que quando eu falei dos membros recentemente eu inclusive confundi com uma das filhas dele. E eles vão procurar o Solen,
que é um mutante de Araco, que era prisioneiro já na época, para se aliar a eles no plano deles de derrubar a Gênese. O Solen se recusa, não ajuda eles, e aí a gente vai ver o momento em que o Rei Pescador então foi descoberto pela aniquilação, pela Gênese, mas com o elmo da aniquilação que a controlava. Descoberto o seu plano, ele acha que foi o Solen que entregou ele. Eles são presos, mas só a mulher dele é executada, porque ele só quer executar um membro da família para servir de exemplo. As filhas dele veem isso, uma delas acha que ele é fraco, inclusive, e tal. Mas aí, essa vaga deixada no Conselho das Sombras aqui, vai ser ocupada pelo Roberto da Costa no presente, tá? Só para registrar isso, mas bom. Aqui eles revelam para ele como que eles ficaram sabendo dos planos. Falam, não foi o Solen que traiu vocês. Ele não aceitou participar dos planos de vocês, mas não traiu vocês. Quem traiu vocês foram vocês mesmos. Vocês comem as coisas produzidas por Araco, pela Ilha Viva. E eu converso, né, a aniquilação, a Gênese, converso com a flora de Araco, eu converso com toda Araco. E eu converso com o que está no seu estômago que você ingeriu. Eu sei o que você pensa, sei o que você planeja. A nossa arma está dentro de você. E aí ele entende. Ele entende que o flashback, isso no presente, chegou até o ponto que o Shiloh queria dizer para ele, com base nas suas experiências. Ele é a história viva de Araco, ele sabe que existe uma coisa, um tipo de portal que é quase mítico nos dias de hoje. O portal Okara. As pessoas conhecem o portal de Araco, que é igual ao portal de Krakoa, você planta um numa extremidade, outro na outra, e atravessa ele e chega do outro lado. Belezinha. O portal de Okara não. Aonde ele nasceu, ele abre um portal para qualquer lugar para o qual ele foi programado para abrir. E o portal de Okara estava dentro da criatura que foi evoluída pelos servos da Gênese e lançada contra o grupo da Tempestade. Então, quando essa criatura é morta, o sangue dela irriga a semente do portal Okara que nasce no cadáver dela, abrindo um portal diretamente para a mente, onde o resto das tropas de Gênese, os outros 4 Cavaleiros do Apocalipse, o Espada Branca que ela já dominou, as criaturas de Amente, todos eles estavam prontos para atravessar o portal e se juntar à Gênese desse lado da guerra. Dark X-Men número 2 vai mostrar um pouco da origem da versão alternativa de Madelyne Pryor que está trabalhando com a Orcs. A gente vai descobrir que ela ficou tanto tempo presa no inferno que ela acabou abandonando tudo que é humano. Ela é só a rainha dos duendes, ela não se comporta como Madelyne Pryor. Isso vai ser muito importante para tudo que ela vai fazer, porque ela vai usar seus poderes para ressuscitar o Arcanjo como uma arma da Orcs. Isso foi providenciado pela operativa Agente Valens, que controla a magia, enquanto o Agente Kroll era quem controlava o Albert. A gente vai ver como, né? Ele usou um vírus para controlar o Albert, isso vai surgir na conversa dele com a Elsie, que é prisioneira dele, é o trunfo dele provavelmente contra o Albert. O Albert, por sua vez, tinha sido derrotado pelos Dark X-Men e levado junto com eles porque o Zero assumiu o controle dele. E o Zero fica usando ele meio como corpo, porque ele se fundiu ao Android. Então, provavelmente em algum momento o Albert vai ser libertado, inclusive para ser um membro mesmo dessa equipe. Inclusive foi por isso que os X-Men deixaram o Arcanjo para trás na aventura passada, porque ele foi morto mesmo pelo Albert. Né? E aí eles tinham que fugir com o Destrutor. Ele estava do lado deles e não foi teletransportado junto, porque a prioridade era salvar quem ainda podia ser salvo. E a gente vai ver que o Destrutor vai ser salvo pela magia da Madelyne Pryor, em que pese que ele vai continuar ali com o ferimento aberto, com uma aparência meio estranha. Esse novo grupo de X-Men vai ter umas brigas, tudo mais. O Larval desconfia muito da Madelyne Pryor, principalmente depois do Arcanjo ter ficado para trás. A Madelyne Pryor continua usando seus meios mágicos para localizar mutantes. Ela criou uma Coroa do Lamento, que é a versão dela do supercomputador cérebro, mas a versão mágica dele. E ela localiza mutantes que precisam de ajuda e divide os Dark X-Men nessa missão. A missão da equipe liderada por ela, a gente não vê o desfecho, a gente vai ver na próxima edição. E a missão da outra equipe que ela forma e manda, que é liderada pelo Azazel, tem o Sangria, mas também tem um Larval, é resgatar alguns Morlocks que estão sendo protegidos inclusive pela Calisto, que era a líder original dos Morlocks. Só que eles chegam logo depois de um massacre ser promovido no barco que eles estavam usando para fugir. E o massacre foi promovido por um anjo ressuscitado sob o controle da Orcs. Mortal X-Men 16 vai mostrar o destino dos mutantes que atravessaram os portais cracoanos sob controle do Xavier, mas não chegaram em lugar nenhum. A gente já viu, inclusive, a Orcs comentando, né, agentes da Orcs comentando, que o plano era mandar todo mundo para Araco, que eles tinham planejado a Guerra Civil de Araco entre Tempestade e Gênesis, e aí já tinha confusão suficiente para eles. Eles não mandaram eles para outro lugar. Mas para onde eles foram que eles não chegaram? A gente vai descobrir nessa edição. Então, eles estão no deserto, vão encontrar um oásis, e esse oásis é a própria Krakoa. Por quê? Krakoa se dividiu em 2 ilhas. Tinha a Ilha do Atlântico e a Ilha do Pacífico. A Ilha do Pacífico é a ilha que está sendo disputada pelo Xavier e pelo Sebastian Shaw. Estava, né, sendo disputada. E a Ilha do Atlântico foi roubada inteira pela Madre Virtuosa. E ela foi para esse plano dimensional onde os X-Men surgiram.
instalou Krakoa como um oásis, consegue ali dialogar com Krakoa e fazer com que ela produza tudo que é necessário para que eles possam viver. E ela já resgatou alguns mutantes, inclusive, porque aquele grupo que está com o Exodus e com a Esperança é apenas uma parte, um pequeno grupo, né? 250 mil mutantes. Tem mais, tinha muito mais em Krakoa. E com a ajuda da Madre Virtuosa, eles vão encontrar o resto. Vão encontrar, inclusive, o resto do quinteto, que são capazes de ressuscitar as pessoas. Então eles vão poder trazer de volta pessoas que morreram no deserto, inclusive morreram algumas recentemente, porque um pouco antes deles encontrarem a Madre Virtuosa, eles foram atacados por vários Bishops e vários Wolverines. Eles não entendem a origem de cópias desses dois mutantes, mas vão derrotá-los e vão salvar inclusive a própria Madre Virtuosa, que estava vindo atrás deles. Ele vai agradecer e levá-los então até o Oásis. E aí a Esperança já começa a pensar, né? Porque Bishop e o Wolverine são dois personagens de quem ela tem medo. O Wolverine já tentou matá-la durante Vingadores vs X-Men, e o Bishop também já tentou matá-la durante Complexo de Messias e depois ficou perseguindo ela através do tempo, durante muito tempo depois de Complexo de Messias. Hoje ela convive com os dois e tenta lidar com esse medo, mas ela mantém esse medo no seu subconsciente. Então, onde que eles estão? Que plano dimensional é esse? E o Exodus já fala, meu, se eles estão aqui, a gente está num deserto, no meio de uma peregrinação, onde está Satã? E depois, numa das buscas deles, há mais mutantes perdidos naquele deserto, mutantes inclusive que são localizados pela Madre Virtuosa, eles estão cada vez mais em débito com ela, e aí eles vão fazer a missão de resgate, né? E eles encontram de novo Wolverines, mas eles encontram agora um Apocalipse, que segura os Wolverines ali na corrente, e também carrega na corrente, uma espécie de coleira, uma Jean Grey, que eles vão libertar. O Exodus rapidamente reconhece e fala, o Satã que eu imaginava é o Apocalipse, que é o cara que me transformou, né? Eu sou mutante, mas eu fui feito Cavaleiro do Apocalipse e eu não queria isso, então eu considero ele o Satã. Então ele é fruto do meu subconsciente. Mas e a Jean Grey? E aí a Jean Grey não está completa ali. O próprio Apocalipse para de lutar depois de derrotar o Exodus e fala, vocês estão no caminho certo, isso mesmo. Sou fruto do subconsciente, mas e aí? E aí a Esperança Summers percebe que a mente da Jean Grey não está completa, mas faz uma varredura e encontra duas palavras, sala incandescente. Sim, é na sala incandescente onde vivem todas as entidades fênix do multiverso que surgiram os mutantes que atravessaram os portais krakoanos. E agora, isso é parte do resumo completo, tá, gente? Mas eu não vou nem pôr imagem aqui, isso é uma dedução minha. A Jean Grey foi morta, né? Os poderes dela foram tirados usando um líquido vindo do extramundo, a água de ferrugem que tira poderes dos mutantes, e ela foi assassinada pela Moira McTaggart. Seu último ato foi, inclusive, infiltrar a Flama, né? Fazer todo mundo se lembrar que a Flama era uma infiltrada desde o começo. Beleza. Só que a Jean Grey, isso já está sendo insinuado há algum tempo, é a própria Fênix. Ela não é a hospedeira da Fênix, ela é como se fosse uma materialização da Fênix. E ela deve, nesse momento da morte, ter levado todo mundo que estava através do portal, passando naquele momento através do portal, para a sala incandescente junto consigo. Isso é uma teoria minha que eu acho que vai se confirmar. Então eu separei do resumo completo, tirei da parte que eu mostro imagens da revista e tudo mais. E vamos ver se eu estou certo conforme a saga for avançando. E essa revelação eu achei legalzinha, apesar de não gostar muito do ritmo dessas duas edições de Immortal X-Men. Mas, com a minha teoria, a gente encerra tudo que tem para dizer sobre X-Men 73 da Panini e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles.